Olá, eu me chamo Viviane. Eu, Gabriel e Rayane fomos convidados pelo professor de física Antônio Domingues, do Cefet, a fazer uma apresentação sobre microscopia eletrônica. O ser humano tem um aparelho óptico natural, que são os olhos, e os olhos têm limitações quanto a ver coisas que não são mais ou menos da mesma escala que o ser humano é, além de só ter a capacidade de enxergar alguns espectros, uma fração do espectro da luz. A microscopia se iniciou com Galileu Galilei, que não satisfeito em apenas ter inventado o telescópio, né, numa das grandes contribuições físicas dele, né, de ver os astros e as coisas para fora da atmosfera, ele também inventou o microscópio e aí ele pôde enxergar coisas que eram muito pequenas com uma precisão muito maior. Ele fez isso de forma analógica, utilizando lentes, porque essa era a tecnologia disponível na época. Entretanto, dos tempos de Galileu por cá, muitas coisas aconteceram, e principalmente a partir do século XX, com a descoberta da microscopia eletrônica, né, muitos avanços científicos aconteceram por causa dessa ferramenta poderosíssima. Agora o Gabriel vai explicar para vocês por que houveram as limitações, né, qual é a transição daquilo que era analógico para o que seria eletrônico, digital. A Rene vai falar dos tipos de microscópio eletrônico e eu encerro com as aplicações. Olá, eu sou o Gabriel e eu vou falar um pouco sobre as limitações do microscópio óptico, que foi o que levou ao desenvolvimento da microscopia eletrônica. Então, começando, a gente tem a primeira lei da óptica geométrica, que é, nos meios homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Por que dos meios homogêneos? Porque, como vocês conhecem, o princípio da refração da óptica geométrica, quando a luz ela atravessa o meio, ela tem uma mudança na sua angulação. Mas por que o princípio da a primeira lei da óptica geométrica é importante? Porque a nossa visão é baseada nesse conceito. A maneira como a gente identifica coisas em geral. A luz, a gente tem uma fonte que propaga um raio de luz em linha reta. Ele reflete no objeto. Essa luminosidade é captada pelos nossos olhos. O nosso cérebro processa. A maneira como ele processa vai ser explicada por outro grupo, em outro tópico. Mas ele processa essa luminosidade, forma uma imagem nos nossos olhos. E é assim que a gente enxerga, e é desse princípio que a microscopia óptica funciona. A diferença é que a gente usa uma variedade de lentes para ampliar o alcance desse raio de luz. Só que o princípio da difração é o grande limitador da microscopia óptica, né? Porque o que acontece? A luz foi descoberto ao longo da história, né, que a luz ela tem um comportamento de onda. Na verdade, tem um comportamento de onda e partícula, mas para grandes, no meio macroscópico, é comportamento ondulatório. E as ondas têm um princípio chamado da difração. O que acontece na difração? Uma onda ela passa por um buraco, né, de espessura semelhante da mesma ordem que o seu comprimento de onda, ela sofre espalhamento. Então, quando você está querendo observar uma coisa muito pequena, da ordem, serve para buracos, serve para objetos, entendeu? Da ordem de comprimentos de onda semelhante ao da luz, ela sofre espalhamento e isso tira totalmente a precisão. A gente vê apenas um borrão do microscópio óptico. Como a luz tem um comprimento de onda de aproximadamente 700 nanômetros, acaba que quando começa a chegar nessa ordem de grandeza, o microscópio óptico perde toda a sua precisão. E essa é a limitação dele. A partir daí, vira um borrão sem ser possível ser visto, enxergado, até a descoberta, a invenção, na verdade, da microscopia eletrônica. Muitas coisas, vírus, por exemplo, não é enxergado, átomos, até com a microscopia eletrônica, na verdade, ainda tem um pouco de fração,
Você consegue ver um borrão dos átomos, consegue ver os planos de deslizamento, mas o átomo em si não. Boa noite, bom dia, boa tarde, qualquer hora que você esteja vendo. Me chamo Rayane e vou falar um pouco da linha do tempo do microscópio eletrônico de transmissão, que é o MIT. Então, em 1925, Lewis ele foi o primeiro a teorizar, né, que os elétrons têm alguns aspectos ondulatórios característicos e ele tem um comprimento de onda menor do que a luz visível. Daí, Max, em 1930, em Berlim, ele apresentou o primeiro microscópio eletrônico. Ele demonstrou uma ideia que lentes eletrônicas em realidade práticas, né? E eles exibiram essas imagens. A curiosidade é que ele desconhecer essa teoria anterior, de 1925, né, de Broglie. Em 1931, ele teve essa publicação ultrapassada. Em 1939, ele foi o início da produção desse microscópio. Como é que é a natureza física dele? O microscópio ele utiliza um feixe de elétrons sobre uma alta tensão emitido por uma coluna de elétrons. Essas lentes eletromagnéticas são utilizadas para focalizar o feixe de elétrons na amostra. Aí, ao passar através da amostra, os átomos que constituem o feixe produzem diferentes tipos de radiação. Em geral, apenas os elétrons transmitidos são analisados pelo detector e o que traduz o sinal da imagem mista. Aí aqui a gente tem alguns elementos físicos do microscópio. Aqui a gente tem o filamento, anodo, o sistema de elemento, lente condensadora. E a parte mais importante dele é a coluna, né? Onde o feixe de elétrons ele é gerado e dirigido através da amostra e onde as imagens é ampliada e realizada a análise de registro digital. A gente tem também a linha do tempo do microscópio eletrônico de varredura, que veio logo depois. Quem iniciou foi em 1930, foi Knop. Ele iniciou o trabalho descrevendo a concepção dele, né? E em 1938, ele foi von Ardenne, ele foi o primeiro a descrever a utilização de bobinas de varreduras do microscópio, mas ele não pôde publicar, porque se tratava de um elemento semelhante ao de transmissão, o anterior. Aí, em 1942, o primeiro microscópio de varredura foi construído, com uma resolução bem baixa. Logo em 1952, houve o início dessa produção industrial de larga escala. Aí aqui a gente pode ver como funciona, né? Um feixe de elétron pequeno diâmetro, ele explora a superfície da amostra, ponta a ponta, onde o sinal é transmitido a um detector, essa tela catódica. Aí, logo depois, as bobinas de exploração eletromagnéticas, alimentadas por um gerador de varredura, fazem com que o feixe explode a superfície da amostra aproximadamente de 10 em 10, e o sinal de imagem resulta na interação dos feixes de elétrons incidentes na superfície da amostra. E esse detector é quem recebe o sinal, né, do brilho do motor, permitindo a gente observar as imagens. Aqui a gente tem alguns componentes do MIV, né, que tem a camada, as colunas, a série de lentes. E aqui a gente tem os níveis de radiação, né, do MIV. Um exemplo do analógico, microscópio analógico, e o NIV. E é isso, gente. Eu vou passar para outro integrante do grupo. Voltei para dar um exemplo de aplicação do microscópio eletrônico de varredura, né, e dizer por que essa ferramenta ela é tão poderosa, principalmente nas áreas de engenharia, dos cursos de engenharia mecânica e engenharia civil, que no caso são os cursos dos integrantes desse grupo. Porém, cabe dizer que a microscopia eletrônica ela foi transformadora. Ela realmente é uma ferramenta muito poderosa, né? E ela contribui tanto com o progresso quanto a aplicabilidade, né, de várias grandes áreas, como vocês podem ver aí. No caso das engenharias, né, a engenharia usa diversos tipos de materiais, né, metálicos, polímeros, cerâmicos, compósitos, semicondutores,
para poder criar os seus projetos ou manter os seus projetos. E a classificação desse material, subclassificação desse material, características minuciosas desses materiais acontecem graças à microscopia eletrônica. De poucas décadas para cá, ela realmente possibilitou a melhor, mais eficiente aplicação dos materiais e até a criação de novos materiais para serem usados em projetos de engenharia. Bom, o que a microscopia faz pelos materiais? Ela consegue, nos dar o poder de análise visual muito grande sobre os materiais, porque ela você permite, você visualizar e chega até a plotar imagens de até 100 mil vezes de ampliação. Então, você consegue, com amostras do material que você quer empregar no projeto, você consegue testar aquelas amostras, visualizar aquelas amostras e saber características muito intrínsecas daquele material, daquela liga que você está utilizando para um projeto. Essas imagens, como tem aí, por exemplo, elas são imagens de alta qualidade, imagens de muita precisão e imagens, que tem até tem até uma aparência tridimensional, você consegue ver detalhes sobre as características do material, você consegue fazer uma leitura a partir de conhecimentos prévios. Olhando essa imagem, você consegue destacar muitas coisas interessantes e necessárias para a demanda dos seus projetos. Os metais e os materiais semicondutores são excelentes materiais para serem caracterizados pelo microscópio, porque eles têm assim, uma maior resistência ao feixe eletrônico, a preparação de amostras em relação aos polímeros e cerâmicos, elas são bem mais simples, E com poucas técnicas metalográficas, você consegue ali um bom preparo de amostra, uma boa visualização no microscópio, boas imagens e um bom resultado ali na sua pesquisa. O que é excelente, falando de engenharia, civil e mecânica, para a criação e manutenção de elementos de máquinas, de elementos estruturais, os metais são uma classificação muito importante. E a partir de conhecimentos prévios de ciência de materiais, mais uma ferramenta poderosíssima, que é o caso do microscópio de varredura eletrônico, a gente pode ver todas essas características dos materiais que estão aí destacadas, desde a rugosidade superficial do material até mesmo as células unitárias do constituinte, o que permite melhores escolhas de materiais para as demandas do projeto. Muito obrigada por assistir até aqui e pela oportunidade de fazer esse trabalho. Tchau, tchau!